Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando de Prometeu e ver como é que foi essa história de roubar o fogo dos deuses. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Aqui, Vernon vai falar do fogo mortal, que é o fogo que Prometeu rouba dos deuses. A gente está vendo aqui esse jogo de xadrez, como ele chamou, entre Zeus e Prometeu. Prometeu vai ser considerado o protetor dos homens, né? A gente vai ver que ele traz muitas coisas, ensina muitas coisas para o homem e torna o homem civilizado justamente nessa história. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que Zeus tinha sacado ali, que Prometeu estava querendo passar a perna nele, né? E aí ele resolve se vingar. Só que ele não se vinga ainda exatamente em Prometeu. Ele se vinga nos homens. De certa forma, ele se vinga naquilo que Prometeu tenta proteger. E também ele faz uma coisa que ele já tinha feito antes. Lembra que ele jogou as desgraças lá para o mundo humano? Né? Não ficou ali com os deuses, não ficou no Olimpo, e um monte de desgraceira que ele não queria no Olimpo, ele joga ali para os homens mortais, né? Aqui ele vai fazer uma coisa muito parecida. Ele vai acabar descontando na humanidade. E o que ele faz? Ele esconde o fogo dos deuses, ele esconde o fogo que brilha eternamente, que vive eternamente, que não precisa ser alimentado. Vernon conta que nessa época, da época de ouro, o fogo dos deuses, ele ficava à disposição dos homens, em cima das árvores, né, dos freixos, que é uma árvore aí que chega até uns 20 metros, uma árvore bem bonita, né? E o homem podia pegar esse fogo, assim como ele pegava as frutas, né, para se alimentar, e estava sempre à disposição. Só que aí ele faz o quê? Ele tira, ele fala, é assim? Então agora eles não vão ter mais o fogo. E isso é um problema grande, gente, porque Vernon, ele alerta várias vezes nesse texto da diferença do homem civilizado, né? Do homem que não é um canibal, que não come carne crua. É uma diferença, digamos assim, entre o ser humano e os animais. O animal, você joga uma carne crua, ele come. O ser humano não, ele tem que preparar. É um requinte, digamos assim, né? É um diferencial justamente entre esses dois mundos, do animal e do humano. E agora, sem o fogo, como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão preparar também, né, seus alimentos? Veja que, apesar de ser bem terra, né, essa coisa do alimento, é um processo sagrado, né? É um fogo sagrado que vai fazer com que o homem se distancie do mundo animalesco. É um cerimonial, né? Se você for reparar, todos os instintos humanos, eles são saciados de uma maneira diferente do animal. Assim, animal e homem têm necessidades muito similares. Eles precisam comer, eles precisam dormir, eles precisam ter um teto, eles se reproduzem, eles fazem sexo, todas essas coisas são instintivas e similares, só que feitas de forma diferente. Um animal, você joga a comida ali no chão, ele come, o homem não. O homem põe uma mesa, né, coloca a comida no prato, ele usa talher. O que ele faz? Ele humaniza o processo instintivo. Ele faz de uma forma diferente, e isso é um aspecto de civilização e de desenvolvimento das características humanas. Quando Zeus tira o fogo, né, ele faz o quê? Ele deixa o homem animalesco, ele não tem mais como preparar, ele vai ter que pegar os seus instintos e satisfazer ali da mesma forma que os animais. E isso é um problema sério, porque é um retrocesso. Não satisfeito, Zeus também tira o trigo, faz com que o trigo, né, que antes você podia pegar de qualquer forma, colher ali, ele retira essa disponibilidade também. E é engraçado, se você for ver, o trigo, ele está associado a diversas deusas, né, a deusa Deméter, ela tem o trigo, né, um fecho de trigo assim no braço. Por quê?
O trigo vai representar a vida, né? Do trigo se faz o pão, essa semente que você pode retirar várias vezes ali do mesmo pé, digamos assim. É uma representação que o grego utilizava da vida em si, por isso que a maioria das deusas relacionadas à terra, elas são relacionadas ao trigo. Elas são relacionadas a todo esse processo de cuidar da terra e colher. Mas isso de todos os frutos, só que eles são representados, né, através do trigo. Então esse trigo, representação da vida, também não está mais disponível para os homens. Veja que a gente está falando daquela queda, né, quando eles vão saindo da Idade de Ouro, onde eles tinham tudo em abundância, onde eles não precisavam trabalhar, não precisavam fazer muita coisa para viver, que é a época de ouro. Agora a gente está vendo a descida, né? E quando ele tira o fogo e ele tira o trigo, é um desabamento, não é nem uma descida, né? É ladeira abaixo esse negócio aqui. E Prometeu, ele fica muito apiedado, né? Fala, mas não pode, o ser humano é diferente, ele precisa do fogo. Então o que ele faz? Pega o funcho, vai lá, né, no fogo dos deuses, pega uma semente e coloca dentro do funcho e desce para levar para os homens. E quando Zeus vê que os homens estão ali cozinhando de novo, né, estão saindo daquela barbárie, ele também fica irritadíssimo, né? Por quê? Porque é como se Prometeu tivesse dado um jeito, digamos assim, de continuar com essa civilização humana. Só que aqui, a observação que o Vernant faz e que eu gostei demais, é que ele não é um fogo eterno, né? Quando a gente fala que Prometeu roubou o fogo dos deuses, a impressão que dá é que era um fogo imortal e continua imortal, mas não, é um fogo mortal. Por quê? Porque ele surgiu de uma semente, de um fogo divino, né? Eu tirei, Prometeu vai, tira um pouquinho do fogo, coloca no funcho e leva. Então, na hora que ele tira dessa essência divina, né, e aqui, nossa, a gente lembra muito, né, quando falam da emanação da alma, que sai desse uno, né, e vai cair na matéria, ela agora é uma semente. Ele não tem mais as características daquele fogo divino, daquela alma eterna. Agora ele tem características do mundo, da dualidade, da ciclicidade. Ele é um fogo que morre, ele não é eterno. Por quê? Porque tudo que começa tem um fim, tudo que nasce morre. Aí o fogo de Zeus sempre existiu. Ele não nasce por isso, ele não morre. Só que esse fogo que vai para os seres humanos, ele teve um início, que foi quando ele saiu ali do fogo divino, né? E foi colocado no funcho. Então, como ele nasceu, ele também vai ter que morrer. Isso faz com que o homem precise ficar alimentando constantemente esse fogo. O fogo divino não precisa de alimento. O fogo humano precisa ser alimentado. Você precisa queimar alguma coisa para que esse fogo exista. Então você precisa tomar cuidado para que ele não se apague. Ele vai alimentando tudo, e é interessante, porque da mesma forma que ele dá essa coisa da civilização, ele também consome. Ele tem que consumir as coisas para poder dar outras, né? Ele alquimiza, assim, esse processo. Enquanto que o fogo divino não queima nada, ele existe sozinho por si só. Ele não precisa queimar, ele não destrói nada. Só que na dualidade, no mundo manifestado ali dos homens, as coisas para surgirem de um lado, elas destroem do outro, que é justamente essa dualidade que a gente vive constantemente. E a questão do trigo, como é que funciona, né? Na questão do trigo agora, a gente vai ter a necessidade da agricultura. Da mesma forma com que você está sempre trabalhando esse interno e externo, né? Esse trigo que antes estava à disposição sempre à luz do sol, ele precisa ser colhido e plantado, ele se esconde dentro da terra, né? Ele é coberto pela terra. E aí essa semente vai crescer. Só que agora ela não está mais disponível. Então o que o homem tem que fazer? Ele tem que guardar as sementes para um novo plantio. Ele precisa armazenar para o inverno. Ele precisa trabalhar com toda uma inteligência agora que antes não existia. E ele está à mercê da terra, à mercê da agricultura. Só que ao mesmo tempo que ele está à mercê da agricultura, é justamente a agricultura que torna o homem um ser civilizado. Cria as cidades, né? Por isso que Prometeu é associado
a civilização humana, a esse crescimento humano, porque Prometeu ensina, né, fala como é que eles vão ter que cuidar ali agora das coisas. O homem agora precisa trabalhar para ter o seu sustento. Quando a gente era caçador-coletor, que seria a questão da carne, de colher os frutos, a gente não criava cidades. As cidades começam junto com essa necessidade de fixação, né? O Campbell fala muito disso. E no momento em que você fixa, agora você vai ter a agricultura. É como se um nascesse junto com o outro. A agricultura fixa o homem na terra e a civilização começa, as cidades começam a se desenvolver, a se estruturar e geram todo esse complexo humano que é diferente do animal. Então, quando ele tira o fogo e ele tira o trigo, de certa forma o que Zeus faz é assim, o que Prometeu faz é assim, eu vou devolver para vocês, só que numa versão humana, né? Não é eterna, que você vai ficar aí de barriga para o ar, sem fazer nada como antes. Eu vou trazer, mas você vai ter que dar a sua parte também. Você vai precisar alimentar o fogo, você vai precisar cuidar da terra, você vai precisar cuidar das sementes, ou seja, você vai precisar agora trabalhar, que é justamente quando ele é, digamos assim, expulso, né, desse paraíso da Idade de Ouro e agora está sendo colocado dentro da sua realidade humana, perecível, mortal, né, cíclica. Então ele está entrando cada vez mais na matéria. Tá? Eu separei uma partezinha aqui que eu achei assim, e ele comenta também que esse fogo, do mesmo jeito que ele ajuda, ele pode ser um problema enorme, né? Porque ele pode gerar um incêndio descontrolado, um fogo que você não controla, que vai consumindo tudo, o que também fala muito da dualidade humana, né, que tem dentro de si essa capacidade de construir, de usar o fogo de forma correta, mas também, se ele não cuida, pode destruir tudo, né? E é essa a origem desse fogo dual, que ele diz que é um fogo mortal, porque o fogo dos deuses não trabalha desse jeito, porque ele não precisa consumir nada. Então ele põe aqui, ó, com seu caráter extraordinariamente ambíguo, o fogo salienta a especificidade do homem, lembra em permanência tanto sua origem divina como sua marca bestial. Tem a ver com as duas coisas, assim como o próprio homem, né, que tem dentro de si a parte instintiva e a parte divina, né, a parte animal e a parte divina. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!